Beleza, estamos no ar, mais um Hangouts comemorando a Semana Global da Mulher na Tecnologia e vou passar a bola para a Camila. Fala aí, Camila. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Queiroz. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre teste e qualidade de software. E eu vou conversar com vocês sobre o que eu trato como Dev QA, né? Que dentro do meu entendimento é como se fosse uma mistura de conhecimentos, skills, soft skills, para a gente conseguir entender o que é que de bom o analista de teste, o testador, ele pode fazer além do convencional, tá? Então, vamos começar. Antes de mais nada, eu vou me exibir um pouquinho para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Camila Queiroz. Eu sou cearense e atualmente fui adotada de muito bom grado pelos meus amigos do Rio Grande do Sul. Estou morando em Porto Alegre. Sou analista de testes da Neogrid. Para quem não conhece a Neogrid, é uma empresa que trabalha com software de ponta a ponta para a área varejista, né? É bem legal, a gente trabalha com sistemas de EDI e algumas partes de gestão para comércio e afins, né? Sou formada em tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduando em teste e qualidade de software, né? Atualmente eu estou mantendo um blog, que é o miqueiroz.com.br, onde eu tenho compartilhado alguns artigos sobre DevQA e algumas coisinhas a mais, alguns relatos também de experiência, tá? Quem me conhece sabe que eu tenho um vasto conhecimento de estar me mudando, então eu sempre digo que eu sou entusiasta e hóspede do mundo, né? Nada melhor do que você conhecer culturas, seja a nível profissional ou mesmo pessoal, tá? Quem quiser entrar em contato comigo após o Hangout ou em qualquer outro momento para tirar dúvidas, trocar ideias, estou colocando aí meus contatos, e-mail, meu blog, meu Twitter, Facebook, LinkedIn e o SlideShare, onde posteriormente esse material ele vai estar disponível para vocês, assim como já tem outros bem legais que eu já compartilhei, tá bom? E essa Laurinha aí da foto sou eu. Então vamos começar. O que a gente vai tratar hoje? Qual é o cenário, qual é o futuro do cenário ágil, né? E isso sempre voltando para o que a gente vai trabalhar, que é a parte de qualidade e teste de software, né? DevQA é um futuro para os analistas de testes? Sim ou não? Né? Testar testes unitários, qualidade de código e especificações vivas, que são algumas das atividades que eu acho que o analista de teste ele pode botar o bedelhinho dele, além do que ele já bota dentro da questão toda do ciclo de desenvolvimento. Então, vamos começar. Qual é o futuro no cenário ágil? De onde é que saiu esse meu pensamento sobre testador ágil, sobre o DevQA, contando um pouco de história. O ano passado, na Agile Trends, que aconteceu em abril, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o meu colega Daniel Amorim, né, e assisti a palestra dele sobre o testador ágil 3.0. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um cenário que foi muito aterrorizante para mim. Por quê? Porque eu sempre trabalhei na forma cascata, waterfall, e eu fui para o evento Agile. Então, eu pensei, nossa, que legal, vamos ver o que eu vou aprender e tudo mais. Aprendi bastante coisa, diga-se de passagem. Mas na palestra do Daniel, eu percebi que tinha várias pessoas que não tinham entendido ainda ou não tinham se dado conta de como que funcionaria a realidade ágil para uma figura de teste ou analista de teste, né? Ao final da apresentação do Daniel Amorim, as perguntas foram: mas em que momento eu vou testar? E quais serão as minhas atividades e tudo mais? E eu confesso para vocês que aquilo me deixou extremamente incomodada, porque eu vindo do cenário waterfall, cascata e espiral, eu meio que consegui absorver, mas também eu vinha buscando conhecimento, vinha estudando e etc. Então aquela situação me incomodou muito. Então ninguém ao certo sabia qual era o papel do testador no contexto ágil, né? E quando eu digo ninguém, é porque as pessoas que eu tinha contato
os profissionais que eu conhecia, eles não sabiam. A cultura que se tinha, ou pelo menos a ideia de cultura que se tinha, era que ser ágil era apenas automatizar testes. Mas como é que eu vou ser ágil automatizar testes se eu não tenho conhecimento da linguagem, do framework, ou mesmo eu não tenho uma lógica muito bem estruturada dentro da minha cabecinha? Então, a gente pensa, eu vou ter que automatizar, vou ter que aprender a programar, mas eu nunca gostei de programar e agora vou ser obrigado. Então, tem que tirar esse paradoxo da cabeça, essa ideia meio torta de que para ser ágil eu preciso necessariamente automatizar, né? E além disso, eu percebi na Agile Trends que os testes eles continuavam sendo deixados para trás. Por quê? Porque outras pessoas iam comentando e era sempre que o desenvolvimento seguia a linha ágil, né? Trabalhava com, em vez de casos de uso, com user stories, e tinha uma convivência mais agilista e tudo mais, mas os testes eram só feitos no último momento, né? Então, era desenvolvido toda aquela camalhaço de código e joga nos peitos do teste, ele bate, dribla e tenta fazer o gol dele. E é como eu digo, sabe-se quem puder e testa o que puder ser feito, né? O que for der para testar, testa. Então, esse foi o cenário que eu encontrei, né? E foi o que eu comentei. A parte do desenvolvimento era tido como ágil, mas os testadores continuavam sendo cascata, continuavam trabalhando de forma de waterfall, né? E eu acho isso uma injustiça, porque, para mim, dentro de tudo que eu aprendi, quando você está falando numa equipe de desenvolvimento, isso vai incluir o Product Owner, vai incluir o desenvolvedor, o próprio analista de teste, né, o designer. Então, todos somos parte de uma equipe. Então, a qualidade ela tem que ser norteada para todos, não só para o pobre cara analista de qualidade ou analista de teste que vai ficar ali quebrando a cabecinha dele, tentando montar aqueles casos de teste dentro do XLS, do Excel, ou então jogar nessas plataformas que a gente tem de TestLink, ou whatever, seja lá o que for. Então, a gente não precisa estar contextualizando um caso à parte dentro da equipe de desenvolvimento, né? Então, foi assim que eu comecei a me sentir incomodada e foi assim que eu comecei a ir atrás para poder entender o que estava acontecendo, por que tinha todo esse pensamento, né? E, além disso, que eu já falei para vocês, eu ainda escutava muito solto e muito esporádico a história de que existiam perfis de QA DevOps, de QA técnico, de analista automatizador. E onde é que eu via isso? Eu via nos anúncios de vagas, né, que eu via as pessoas anunciando vagas que queria um analista automatizador, que queria um QA mais técnico. Mas o que é um QA mais técnico? O que é um analista automatizador? Nada mais é do que o cara que tem o perfil lá e sabe escrever em código, entende a diferença de um if, do else, blá, 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 blá. E daí vem aquela história, o que é que essas criaturas lindas fazem de tão diferente que precisa ter atividades distintas dos analistas de testes e testadores? Porque nessas vagas que eu via, além da conhecimento, que eles botavam um estratosférico, tinha aquela velha história do reconhecimento, né? Ou receber o meu salário no final do mês. Então, eu ficava me perguntando por que existe essa distinção? Por que precisa tanto e se distancia tanto? Sendo que são coisas que são complementares e todo mundo pode estar fazendo junto e eu posso aprender, você pode aprender, né? Então, por que tem que ter atividades distintas e tão separadas, né? Mas tendo esse contexto, a gente precisa entender que o analista de teste, ele é parte integrante e atuante da equipe de desenvolvimento. É o que eu falei. A parte de qualidade de software não pode estar entregue na mão de uma pessoa única exclusivamente. É muita responsabilidade. Então, eu vejo e eu prego e eu cobro das equipes que eu trabalhei e da equipe que eu trabalho hoje, que a qualidade ela seja assegurada desde o primeiro pensamento,
do meu Product Owner, quando ele faz uma especificação do que precisa ser feito e que ele precisa me passar informações coerentes e concisas e não deixar lacunas, porque quando abre para interpretações, abre para possíveis erros, dúvidas, então tem que ser parte integrante e participativa, tá? O analista de teste, ele tem que ser o cara, ele tem que disseminar a qualidade por todos e por todo o processo de desenvolvimento, né? Ele tem que chegar e plantar aquela sementinha e dizer, vamos lá, cara, tu também, assim como eu, é responsável por ter um produto de qualidade, porque no final das contas, a função do analista de teste de qualidade não é encontrar o maior número de bugs e nem ficar ali competindo com o dev, quem é que é o melhor, mas sim estar ali para puxar todos para levarem juntos o barco de qualidade do projeto que está sendo desenvolvido e do produto que vai ser entregue. E ele é um cara que trabalha para evitar inconformidades, como eu falei agora há pouco. O nosso papel não é simplesmente, eu tenho que encontrar o maior número de bugs, eu vou ser cara se eu encontrar mais bugs criticals, eu vou ser muito foda se eu encontrar blocker. Não, cara. O nosso papel é evitar inconformidades. E se evitar conformidades, andar de encontro, eu chegar no meu dev, trocar uma ideia com ele, como é que eu posso trabalhar melhor, vou dar uma ideia de como ele pode trabalhar melhor, melhor ainda. Eu vou estar ampliando o trabalho dele, eu vou estar ampliando o meu trabalho e vai ter uma troca fantástica, né? E daí entra a questão do Dev QA, né? Porque eu vim falando até agora sobre o analista de teste ou testador, né? E o Dev QA, ele vem puxando justamente essa mudança de paradigma. Por quê? Porque o Dev QA, ele vai sair da zona de conforto. Ele vai parar de brincar só com Excel ou com Word, vai parar de ficar só reportando os bugs num bug tracker qualquer, ou vai ficar utilizando o teste link para botar lá os cenários, os casos e os steps do teste que ele for fazer e que depois vai dar um trabalho do caramba para poder ficar sempre mantendo aquilo dentro do que está sendo feito, a manutenção vai ser dispendiosa, então a gente sai literalmente da zona de conforto dessa facilidade, né? E ele vai ter autonomia para reinventar as atividades dele. Como eu disse, ele dá tchau definitivamente a um XLS com um cenário de planilhas, ele dá tchau a uma matriz de rastreabilidade, ele nunca mais, ou então nem tão cedo, ele vai ouvir falar sobre a questão de fluxo alternativo, fluxo de exceção, fluxo básico, porque sai totalmente disso, né? E ele assume por completo o papel de auxiliar na sua equipe. Ele vai ser aquele cara que chega lá no PO e troca ideia e dá pitaco. Ele vai ser o cara que vai chegar junto com o dev e, tipo assim, vai trocar ideias sobre testes, vai dar e receber a orientação. Então, ele vai auxiliar a equipe dele. Ele não vai ser visto como aquele cara, Camila, só chega aqui para encontrar bug, para dizer que a gente erra e coisa e tal e coisa. Não. Olha, cara, Camila, massa, vamos trocar uma ideia com ela, ver o que ela acha. Hoje, para vocês terem ideia, eu vivo uma realidade semelhante com essa, né? Eu já abri mão do XLS há muito tempo e hoje eu tenho uma parceria com os meus membros de equipe. Eu trabalho numa equipe, para vocês terem ideia, que somos 4 desenvolvedores e a Camila, e tem mais o meu PO. E a gente está sempre trocando ideia, né? É claro, sempre tem aquela, tu pode testar melhor por aqui, ou então, o que tu acha do teu teste unitário? Fazer esse tipo de verificação, então tem sempre uma troca. E é claro, eu passei a ter autonomia para mexer nas ferramentas de integração contínua, eu não preciso ficar pedindo, ei, cara, por favor, gera uma versão aí para mim, tá entendendo? Eu tenho autonomia de chegar para o meu PO, se ele tá me devendo alguma coisa, eu chego lá, e cara, cadê aquela documentação, cadê aquele padrão, cadê aquela informação que tu está me pedindo?
Então, eu deixei de ser a chata que encontra bugs para ser aquela pessoa que, tipo, e vamos trabalhar melhor? Então, essa é toda a mudança de paradigma do Dev QA, né? E o que, que a gente tem em relação a isso? O que, que muda? Se é que muda, ou melhora, ou sei lá o que. Nós vamos ter no DevQA skills ampliadas, né? Então, tanto analiticamente como criticamente, né? O DevQA, ele precisa, mais do que nunca, ter uma noção de lógica de programação, né? Ele deve, mesmo que de forma simples, ter habilidade para escrever scripts. Ele precisa ter noção de banco de dados, tanto para manipular, fazer insert, delete, ou então sempre select. Ele precisa ter noção de web service, né? E é o que foi o que eu acabei de falar. Ele vai ter autonomia e ele vai precisar fazer o próprio build e mexer em ferramentas de integração contínua. E por que não também abrir outras opções, como brincar com ferramentas de qualidade de código, né? Nós temos o Sonar, que eu vou falar mais na frente, né? Temos o Sheriff Code também, que é outra ferramenta open source bacana que tem. Então, tipo assim, são vários os leques de atuação. A gente não está aqui para restringir e para tacar o dedo na cara de ninguém. Ah, você vai ter que automatizar. Não. Aqui a gente está para ter mais opções de atividades, para ser mais divertido. Eu vou te dizer que hoje eu me divirto muito mais do que quando eu estava ali, pegando o meu caso de uso, vendo qual era o fluxo básico, tentando montar a minha matriz de rastreabilidade, que é chata pra caramba. Então, a ideia é tornar o trabalho mais divertido. Digo porque o meu está cada dia mais divertido. Vamos continuar. As skills ampliadas, né? A gente sabe que o analista de teste ele passou muito tempo focado no negócio. Quando ele cria os cenários dele, quando ele cria as planilhas de casos, os cenários de teste, ele está sempre focado no negócio. Entender como o negócio funciona, entender as regras de negócio que são aplicadas naquele momento, conseguir identificar como ele vai testar. Então, eu vou além disso, eu vou além do meu conhecimento de negócio. Né? Eu vou ampliar agora, nesse momento, o meu conhecimento técnico e vou andar, ou tentar andar com ambos de mãos dadas. Né? Quando eu falo em conhecimento técnico, eu não estou dizendo que o cara tem que manjar de Java, se ele está na equipe Java, ou que ele tem que ser o bambambam em .NET, ou então que tem que aprender, eu tenho que aprender Python ou Ruby. Não, mas tem que se esforçar. Você não precisa ser o desenvolvedor. Peraí, o desenvolvedor está ali sentado do teu lado. Se tu tiver alguma dúvida, ele vai te ajudar. Mas é bom que você amplie o seu conhecimento técnico. Porque daí quando você precisar conversar com o seu desenvolvedor, você não vai estar falando e ele retornando um monte de informações que você vai olhar assim e dizer, oi, o que que eu faço com essa porra toda? Tá entendendo? Então a gente vai ampliar as nossas skills. Né? Vamos precisar, como eu disse, de lógica de programação e escrever scripts. É claro que eu não vou ser um desenvolvedor, repetindo. Eu preciso ter um mínimo de noção, então eu preciso saber o que serve um else, qual é a estrutura de um else, um for, um if. Eu não vou ser o desenvolvedor, lembrando, eu vou continuar ali propondo a qualidade, só que eu vou botar um pouquinho a minha mão na massa. Né? Até porque, o que que acontece? Eu me tornei uma pessoa, digamos assim, ao longo do tempo, um pouco preguiçosa, quando eu preciso validar durante muito tempo, ou então várias e várias vezes, um cadastro, por exemplo. Um cadastro de cliente que entra CPF, e depois entra outro campo, e mais 2, 3 meses depois entra outro campo. Então, se eu posso automatizar isso para não ficar sempre ali com o dedinho lá macaco, clica, digita, salva. E essa validação da mensagem que salvou, vou lá no banco e consulto. Cria um script, cara, é muito simples, né? E, tipo, vai facilitar a tua vida horrores, porque posteriormente aquele teu script ele pode ser incluso numa suíte de teste maior, e tu não vai ter aquela preocupação e botar a mão na cabeça e corredor e dizer, porra, cadê a documentação daquele cadastro de cliente que tem 6 meses que ninguém mexe? E daí tu tem que atualizar a porcaria do teu
cenário, tem que atualizar a tua matriz de rastreabilidade se tiver uma alteração maior, e ainda tem que ler a bosta do caso de uso novamente para poder fazer. Se tu tiver com as coisas automatizadas, é, é um clique, um insert aqui, outro vai resolver o problema. Então, tipo, tá, tu não quer aprender a escrever, a fazer script, não quer aprender a programar, olha a vantagem que tu tá deixando de ter em mãos. Então, quando a gente fala em lógica de programação e escrever script, são coisas simples assim, tá? Questão de banco de dados e web service. Eu vou precisar validar os dados que eu estou incluindo. Se eu precisar fazer um select no banco, se eu não souber como fazer um select ponto, a coisa sai do olho correndo. São coisas simples assim, tá entendendo? E eu vou precisar validar a comunicação, e a comunicação desses dados indo, voltando, as conexões. Então, preciso ter essa noção, né? Builds e integração contínua. Eu vou ter autonomia para gerar as minhas versões. Eu não preciso ficar ali no meu líder técnico e dizer, cara, gera aí uma versão para mim, faz o favor. Não, eu tenho autonomia, eu acesso o Bobu, eu acesso o KinCity, e vou lá e gero a minha versão fechadinho, deu. E sem contar que eu vou ter autonomia na execução dos testes. Então, olha, é só vantagem. Eu, pelo menos, vejo só vantagem, né? E daí entra outra parte muito interessante. Testar testes de unidade. Por quê? Porque a gente sabe que eu preciso automatizar. Nossa, estou automatizando meu teste funcional. Show. Estou automatizando um teste de performance. Tá, legal, de carga, de estresse. E meus testes de unidade que o meu desenvolvedor está ali fazendo? Como é que eu vou garantir que não está viciado, ou que está escrito corretamente, ou que eles estão sendo efetivos e que a cobertura realmente está agradando, está sendo legal? É justamente outra parte que eu entro. Eu vou testar os testes de unidade. Eu vou achar uma nova forma de me divertir, né? Para os que gostam de ficar ali no pé do desenvolvedor e dizer, olha, achei mesmo problema e tal. Agora tu pode dizer que achou um problema nos testes de unidade dele, né? Por quê? Porque eu vou estar indo, mexendo no código, fazendo alteração, trocando variável e vendo realmente se o teste ele está condizente, se aquela unidade de código ela está fazendo o que ela se propõe. Então, quando eu penso em testes de unidade, testar testes de unidade, eu vou validar se os testes estão sendo escritos corretamente, se eles estão sendo efetivos e se a cobertura está gerando valor, né? Que é o mais importante, gerar valor, gerar riqueza de valor, né? E aí a gente entra, como eu falei, em trocar variável, trocar um pedaço de código do lugar. Então, isso a gente dá um nome, popularmente, de mutation testing, né? Que nada mais é do que alterar uma parte do código do teste para induzir ele a falha simples, né? Então, eu tenho a opção de estar mexendo, vendo se está condizente, se não está. E para quem não conhece o Mutation Test, tem alguns artigos, tem um artigo específico bem legal que depois eu vou dar para vocês sobre ele, né? E essa parte do que eu comecei a falar do debugging. O que é o debugging? A gente já ouviu falar muitas vezes sobre a questão de debugar um código. O debugar o código a gente vai depurar o dito cujo lá, procurando erros ou falhas. O debugging é bem parecido com isso, só que a gente vai estar incluindo as falhas, incluindo os erros, para ver se no resultado final daquele teste ele vai realmente quebrar. Então, essa é a brincadeira do mutation test, né? Eu vou fazer com que aquele código haja de forma errada ou inesperada do que ele vem fazendo, para ter a garantia de que sim, ele está testando o que ele se propõe e ele está sendo legal, né? Quando a gente fala em mutações,
né? As mutações possíveis dentro de uma linguagem orientada a objeto, por exemplo, nós temos alguns tipos possíveis, que são o intramétode, né? Que são alterações dentro dos métodos. Temos o intermétode, que são entre os métodos, né? Que a gente está trabalhando. Temos o interclasse e o interclasse, né? Que são semelhantes ao que eu falei anterior, só que são dentro de classes, ou dentro da mesma classe, ou entre classes diferentes, né? Isso sem contar que nós temos uma variedade de operadores de mutação, né? Que acabam sendo resultados desses tipos de mutação que eu acabei de citar para vocês, tá? Então, lembrando, a gente tem o intermétode, intraclasse e interclasse, tá? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma ferramenta de mutação de testes, que é o Mujava, né? Como o nome já sugere, é uma ferramenta para Java, para quem trabalha com a linguagem, né? E ele auxilia na mutação dos operadores, né? No exemplo da imagem, vocês podem ver que nós temos uma mutação na linha 28, né? E essa mutação, ela nada mais é do que com a intenção de induzir um erro, né? A gente faz uma troca de operador, né? Para justamente ver se quando ele executa, ele quebra ali, se ele bate, né? Então, a gente pode perceber que o programa original sofreu algumas alterações para que a gente possa executar o mesmo caso de teste e ver se manteve uma boa qualidade, se os testes unitários quebraram, né? E daí vem aquela questão, tá, Camila, e se não ocorrer, e se não mudar? Então, tipo assim, vem aquele sinal de alerta. O teste de unidade, ele não está sendo efetivo, ele não está fazendo aquilo que se propõe, vamos botar as barbinhas de molho e vamos pensar o que a gente pode fazer, como é que eu vou corrigir, porque daí puxa outra série de coisas, né? Aí, vou puxar agora um pouquinho sobre os tipos de mutação em código, né? Os tipos de mutação em código que nós podemos fazer são exclusões de declarações, né? Se tiver a declaração de uma variável, eu posso retirar e ver como é o comportamento, né? Ou então eu posso fazer a duplicação e inserção de novas declarações que não estejam sendo esperadas e ver também como é que a minha intervenção, ela vai se comportar, o que é que ela vai gerar, né? Eu também tenho a opção de negações de subexpressões booleanas e substituições. Então, eu posso estar substituindo valor de variável, eu posso estar substituindo a declaração de uma variável, posso estar substituindo a variável propriamente dita, né? Então, tem todas essas possibilidades do que eu posso fazer, né? Em resumo, testar os testes de unidade, opa, volta, vai revelar o quão adequados estão os meus testes unitários e os meus dados que estão sendo utilizados. Se a gente trabalhar com dado mocado, vamos mexer um pouquinho ali para a gente ver o quão adequados eles estão sendo, certo? E, em resumo 2, para que serve testar os testes unitários? Né? Tudo a gente está falando em gerar valor, em agregar valor. Então, quando eu me preocupo em testar os testes unitários, em sentar com o meu desenvolvedor e bater lá com ele se está sendo efetivo, se a cobertura está legal, eu estou criando ou ajudando a criar suítes de testes efetivas, né? Eu estou também aprendendo mais. Por quê? Porque eu estou lendo um código de um terceiro e estou entendendo aquele código. Então, eu estou ampliando o meu conhecimento técnico, né? Então, tem toda uma questão de propósito educacional, né? Também vai mostrar o quão confiável pode ser aquela suíte de testes, que daí entra nesse ciclo. Eu criei uma suíte efetiva, ela é efetiva, massa, ela é confiável, massa, né? E valida se alguma implementação está realmente bem testada. E pasmem, nos nossos testes de unidade sendo efetivos,
eu vou ter a segurança, ou pelo menos um pouco mais de conforto, em saber que erros triviais, erros bobos, não vão chegar na mão do analista de teste ou no dev QA, e isso não vai me causar impacto e nem retrabalho, o que é mais importante, né? Então, a gente tem esses pontos que são muito importantes. E como eu disse, vai mitigar tempo gasto com retrabalho, com reanálise, com ajuste, e com você ter que decorar o código e fazer uma nova implementação, se assim for necessário, né? Então, temos esses pontos positivos que agregam muito valor. E não esqueçam, vamos estar tendo a opção e a oportunidade de aprender, o que é sempre muito válido, né? E daí a gente chegou numa parte legal, qualidade de código. Por quê? Porque eu estava testando o código de teste do meu colega, né? E daí eu estava vendo lá se estava tendo uma boa cobertura, se a suíte de testes de unidade do cara estava sendo efetiva e tudo mais. E daí agora eu vou medir a qualidade do código do cara, né? E vai dizer assim, como assim, Camila? Eu não sei nem programar direito e tudo mais. Tá, tu não sabe programar, mas tu vai ter um olhar mais crítico. Lembra que eu falei no começo? Eu tanto vou ter um olhar analítico como um olhar crítico. Se eu tenho autonomia de sentar do lado do cara, eu consigo entender o teste de unidade dele, eu também vou conseguir entender o código que ele escreve, né? E isso vai trazer um valor inestimável, porque eu vou evitar duplicidade de código, né? Eu vou estar trabalhando com a complexidade ciclomática, né? E eu vou estar mesmo verificando se existe uma presença de teste de unidade, né? Então, mais valor agregado ao meu trabalho e ao trabalho do cara, né? E daí a gente começa na questão de análise estática do código, né? É uma das principais coisas que a gente pode focar. Por quê? Porque eu vou reduzir erros de programação. E quando eu começo a reduzir erros de programação, eu começo a ter um código mais limpo e mais enxuto, né? Eu nunca vou encontrar um bloco cat vazio, né? Ou então um fluxo que não foi encerrado, né? Ou então a perda de uma referência. Certo? Sem contar que eu também posso ter cuidado com a comparação de objetos usando igual. Então, quando eu começo a me preocupar, além do front-end do cara, eu começo a me preocupar com a qualidade do que a gente tem por trás, né? Então, eu tenho um valor agregado aí também, certo? Então, vamos seguir. Então, a gente começa a entrar na parte de verificação de regras de estilo, né? O style checker, e também a verificação de erro, que é o bug checker. Que daí a gente vê bug e já começa a se familiarizar mais um pouquinho, né? O ponto de verificação de regra de estilo, o style checker, ele tem um papel de fazer a verificação da conformidade de um determinado dado do código-fonte, né? Tem a questão da sua definição de estilo, a forma como é programado, se tal conta com abertura ou não de chave, a ordem da declaração, se eu vou perceber se existe um Javadoc. Então, eu vou fazer esses tipos de validação, eu vou validar o estilo do código do cara, né? E daí, o que acontece? Às vezes a gente tá numa equipe que um cara novo entrou e tal, e ele não está muito familiarizado como é o padrão do código-fonte e tudo mais, então serve para dar uma ajuda, né? Essa abordagem, ela tem justamente a intenção de ajudar na prevenção de alguns tipos de erros, né? E consideravelmente vai melhorar a qualidade do código, porque tu imagina, um código que tem a sua estrutura bonitinha, quando ele vai ser codado, a leitura é mais rápida, né? Então a gente tem todas essas questões de ganhos. E sem contar que vamos observar se vai haver violação de regras de estilo e erros, consequentemente, que acabam sendo desnecessários, né? E a questão do bug checker, né, que é a verificação de erro,
a gente começa a falar sobre ferramenta nesse momento, né? A gente tem algumas ferramentas automáticas de erro que fazem comparação entre os objetos, né? Com a utilização de equals, algumas concatenações de strings, laços de repetições, o que eu já falei antes, fluxos não encerrados. Então, eles fazem essa análise. E daí a gente começou a falar sobre métricas e não nos demos conta, né? Por quê? Porque quando a gente consegue perceber os principais benefícios de um verificador estático desses que eu já falei, a gente começa a perceber que erros e códigos de riscos, eles são encontrados mais facilmente, porque se a gente estabelece uma regra de estilo, por exemplo, coisas que são muito gritantes, ou então nem tão gritantes assim, elas ficam mais fáceis de ser identificadas. Não só pelo cara que escreveu o código, como alguém que venha a validar, né? Isso vai fazer com que os programadores acabam adquirindo uma visão analítica bem mais objetiva, que aí vem naquela história, que vai facilitar o reconhecimento, né? Onde é preciso, né, e ficar mais atento. O líder do projeto, por sua vez, ele adquire a oportunidade de estudar e acaba puxando os QAs e os dev QAs e os analistas de teste, né? Porque acaba tendo uma perspectiva diferenciada nesse contexto. E daí, como eu disse, a gente acaba mexendo um pouco e falando sobre métricas. Por quê? Porque a gente começa a identificar essas questões de estilos, de estilos e de regras e bugs, e a gente vai começar a mexer um pouco sobre métricas. E as métricas mais relevantes são a questão de número de linhas de código, né, a complexidade sintomática e a falta de coesão entre os métodos. Deixa eu tentar explicar para vocês um pouquinho do que se trata. Isso. O número de linhas, ela vai mostrar a quantidade de linhas que o código-fonte tem, né? E deve-se ter um pouquinho de cuidado, porque essa métrica, ela é utilizada para fazer comparação, né? Então, em diferentes linguagens de programação, o número de instruções é diferente, então a gente tem que ter um pouco mais atento. Aí vem a questão da complexidade sintomática, né? Que é o cálculo da complexidade leva em conta quantos desvios uma função possui, né? Cada comando de if, switch, for, while, então ele vai levar isso em consideração e vai fazer com que haja um reaproveitamento de um determinado trecho de código. Então isso vai fazer com que a gente acabe tendo um código limpo. E código limpo é um código com qualidade, né? Sem contar que evita a presença ou previne a presença de erros, né? E temos a falta de coesão entre os métodos, que essa métrica mede o nível de coesão. Ela vai verificar os números de acessos a um atributo, ele vai verificar se uma classe possui um método, ele vai levar em consideração esses fatores de ligação entre as classes e os métodos e afim, né? Aí vem a questão, tá, Camila, e como é que eu vou conseguir calcular efetivamente essas métricas? Como é que eu vou ter certeza que eu estou sendo coerente e tudo mais? Aí, as ferramentas são as mais possíveis e variadas. No começo da apresentação, que eu comecei a conversar com vocês, eu falei justamente de duas que eu citei, eu não sei se vocês prestaram atenção, que é o Sonar, e nós temos também o Sheriff Code, né? Eu vou falar e mostrar um pouquinho o Sonar, né? Essa é a carinha dele, né? A gente pode perceber que a gente tem um dashboard com algumas informações, né? E o cenário ele acaba sendo uma ferramenta bastante eficiente para o que eu acabei de falar com vocês, né? Para fazer esse cálculo dessas métricas. Antigamente, para alguns que talvez estejam me assistindo, era mais conhecido como Sonar. Hoje em dia é o Sonar QB, né? Então,
ele trata-se de uma ferramenta também open source, né? Ele é utilizado para fazer a gerência da qualidade de código, né? Então, o que eu acabei de falar sobre falta de coesão de métodos, complexidade esquemática, número de linhas de código, questão de regra de estilo, e verificação de erro, o Sonar acaba sendo uma ferramenta que vai nos ajudar. Aí vem aquela história, tá vendo como eu não preciso ser um expert em programação, se eu conseguir entender o que o cara escreveu, massa, eu tenho também uma ferramenta que vai me ajudar consideravelmente a lidar com isso. Então, é só ficar atento, né? E dando continuidade, né? O que que acontece? O Sonar, ele tem alguns, como é que eu posso dizer para vocês? Algumas categorias, né, que são utilizadas para a gerência do código, que eu vou citar aqui para vocês, né? Questão de arquitetura e design, né? Verificar comentários, que a gente adora comentar código desnecessariamente com comentários enormes que levam linhas e mais linhas, né? Vai estar verificando a duplicação de código desnecessária, onde eu posso ter um reaproveitamento, né? Ele vai trabalhar em cima do padrão de codificação, ele vai levar em consideração os testes, que daí são os testes de unidade. Ele vai trabalhar em cima da complexidade ciclomática e ele vai trabalhar em cima de bugs em potencial, né? Então, ele é bem legal nesse sentido e ele monta um dashboard, como vocês puderam ver na imagem passada, a visão dele é de dashboard, então eu consigo visualizar os projetos, consigo ver o que, que eu tenho de estilo, a quantidade de linhas, tá entendendo? O nível de utilização de métodos ou classes, então tem todo esse tocante, é bem interessante, né? Um pontos que eu posso citar para vocês que me chama bastante atenção é que, por mais que seja uma ferramenta para a qualidade de código, né, que seja uma ferramenta mais técnica, ela tem uma interface bonita e bem organizada, né? Tem uma ótima customização, eu posso estar criando novos dashboards, então eu, como um dev QA, eu quero informações diferentes do que o meu líder técnico quer, e eu vou ver depois, em algum momento, eu posso estar cruzando essas informações para estar gerando algum nível de qualidade ou melhorando o que está sendo feito. Então, eu posso criar novos dashboards, adicionar ou remover widgets, né? É bem tranquilo. E para quem não conhece, o Sonar tem uma vasta documentação. Então, tipo assim, é uma ferramenta que eu meio que trabalhei acidentalmente em um dado momento da minha vida, fiquei apavorada quando eu olhei ele pela primeira vez, justamente porque eu olhei assim, como é que eu vou dizer que o cara não desenvolve bem, né? Só que a gente tem uma ferramenta que vai ajudar a identificar pontos de melhoria. Não vou dizer que o cara não desenvolve bem, não vou dizer que o cara pode desenvolver ainda melhor, né? Sem contar que ele se integra com N servidores de integração contínua, né? E, para quem não sabe, ele tem plugin de integração com Eclipse, que é muito bacana. E, como eu já falei, a gente também tem outro software parecido com esse, que é o Code Sheriff. Desculpa, eu tinha dito Sheriff Code, mas eu errei. Só antes de continuar, essa é uma visualização, né, que apresenta o resultado de uma análise completa do código. Então, vocês vão ver que ele está aí separando pelo nome dos desenvolvedores, né, e daí ele vai mostrar a questão de importância nos últimos 6 meses aqui na minha pizza do lado da direita, né, então a gente consegue ter uma visão bem legal de quem mais comita nesse caso, certo? Deixa eu só ver. Tá, antes de passar para frente, eu vou falar só um pouquinho sobre o Code Sheriff. Eu acho válido tocar nesse assunto porque é uma app de um brasileiro, né? É do Maurício Anish. Ele está em fase de melhoria e tudo mais, ele não vai ter tanta coisa como
o Sonar, mas ele é bem legal, né? Ele traz algumas informações, como o tamanho do projeto, frequência que os desenvolvedores comitam, assim como esse último slide que eu acabei de mostrar, né? A quantidade de erros que são escritos e outras coisinhas, mas além de mostrar a evolução do desenvolvimento e tudo mais. Então, a gente tem duas ferramentas de fácil uso que os QAs podem ter acesso, e eu acho que é muito legal e traz um valor agregado e amplia o teu leque de atuação, né? Então, acho bem legal a gente olhar com atenção esses tocantes. E daí a gente entra numa parte que eu gosto muito dessa parte de testar testes de unidade e também de ficar mexendo no sonar. Mas eu vou contar para vocês que essa parte de especificações vivas me brilha os olhos, porque ela vai tratar de coisas que vão um pouquinho além do que a gente já vem falando, né? É comum para todo mundo falar sobre testes de unidade e tudo mais, falar sobre a qualidade do código, por mais que seja uma realidade um pouco mais longe de uns do que de outros. Mas essa parte de especificações vivas, né? Para mim é muito interessante porque eu vejo como uma forma de criar testes compiláveis, né? E daí puxa um pouco porque a gente passa a ter um tipo de documentação formal que pode ser encaminhada ou pode servir de base ao desenvolvedor, né? Assim como acaba sendo a documentação consistente com o código e acaba podendo ser entregável, né? Um ponto que eu gostaria de citar nesse sentido acaba nem sendo uma especificação viva, mas se couber, eu acho que é válido citar antes de a gente entrar um pouco mais. Quando, ano passado, eu tive uma experiência que facilitou muito no auxílio dos testes de unidade com a equipe que eu trabalhava, que foi a questão de trabalhar com mid-maps, né? Então, foi ali que eu comecei a abandonar os cenários de teste de uma planilha de Excel, em vez de eu pegar aquele camalhaço de informações que eu tinha num caso de uso ou numa user story, eu comecei a quebrar em mid-maps, e daí eu consegui especificar o que era preciso ser validado, o que era preciso tomar atenção, e isso acabou servindo como base, né? E hoje em dia eu vejo as especificações vivas uma evolução desse tipo de mid-map. Por quê? Porque daí eu vou ter uma documentação mais palpável, né? Eu posso ter um código mais simples, mas mesmo assim entregável e que gera valor, né? E quando a gente fala em especificações vivas, não tem como não falar em BDD, né? Porque a gente sabe que o BDD ele tem esse viés, né? E também não tem como não falar do Specification by Example, que nada mais é do que a integração entre a regra de negócio com a linguagem da programação, né? Então, quando a gente toca nesse assunto, é muito interessante porque, querendo ou não, eu vou bater mais uma vez naquela tecla de incentivar que o DevQA ele saia daquela zonazinha dele, daquele encapsulamento que ele vive e vá trabalhar junto com o Dev, né? Porque existe uma colaboração entre as partes envolvidas dentro do projeto. E quando eu preciso trabalhar desse jeito, a troca e o aprendizado é muito legal mesmo, né? Então, são dois pontos importantes. Pensou a especificação viva em uma especificação compilável, vamos pensar no BDD, vamos pensar no Specification by Example, né? E os testes de BDD, eles são basicamente compostos por arquivos que vão especificar a minha feature, por exemplo, né? Então, o Behavior Driven Development, ele acaba tendo seu foco no comportamento do software.
Então, eu vou usar o meu conhecimento de negócio junto com o que eu espero que o software reaja ou haja, e vou pensá-lo em como aperfeiçoar, né? E esse pensamento de como aperfeiçoar vai ser o próximo degrau para o desenvolvimento orientado a testes, julgo eu, né? Uma vez que a gente ainda tem, bem ou mal, os testes orientados ao desenvolvimento, né? Com o TDD, a gente muda um pouquinho, porque o indicado, e eu levanto a bandeira que antes da gente começar a codificar, a gente comece a pensar nos testes. Então, eu acredito ainda que a gente vai chegar no ponto de que o nosso desenvolvimento vai chegar no ponto de ser orientado aos testes, e isso acaba incluindo o Behavior Driven Development, não tem para onde fugir, né? E as especificações criadas quando a gente utiliza o BDD acabam usando a mesma linguagem, né, onipresente que a gente pode falar no dia a dia, né? Então, acaba sendo uma especificação que o cara ele vai conseguir ler e entender, por mais que tenha aquele valor agregado, né? E os arquivos com as funcionalidades acabam sendo compostos por cenários que exemplificam as regras de negócio do nosso sistema. Então, aí vai casar o que eu já venho batendo desde quando a gente começou a falar da questão de juntar a visão de negócio com a visão técnica e gerar valor em relação a isso, né? Falando um pouquinho mais sobre a questão do cenário. Quem já trabalhou com BDD, ouviu BDD, ou leu alguma coisa, né, sabe que a gente, quando começa a escrever, a gente coloca um sistema num determinado estado, né, e acaba provocando alguma ação e examina o resultado. Então, é mais ou menos esse o padrão que a gente tem, tá? Aqui eu vou trazer um exemplo de um arquivo de funcionalidade de um fluxo simples de login, né? Então, o que que a gente tem, a gente percebe aqui? Que eu tenho um texto que um usuário ele vai poder ler e que ele vai me descrever que o usuário válido pode logar no sistema, né? Aí ele se incorpora, o cara ele vai baixar o usuário, digamos assim. Então, dado que estou na tela de login, quando digito credenciais válidas, que daí é o login e senha, clico no botão login ou no botão entrar, então devo acessar a home do meu sistema. Então veja que é mais simples do que criar aquele step by step, né? Apesar de aqui não fugir tanto, mas aí é bem mais sucinto, não fica cansativo, e daí quando o meu dev, ele bate o olho e diz assim, tá, cara, o que eu tenho que validar é que eu tenho que entrar com dados válidos e vou acessar a tela da home do sistema. Então, ele já mata horas de leitura e de interpretação, né? Nos dois casos, no cenário de baixo, a gente vê que eu estou falando que o usuário inválido vai visualizar uma mensagem de erro. Então, eu volto. Ó. Dado que estou na tela de login, vou digitar credenciais inválidas, ou seja, senha e login que não fazem sentido, ou clicar no botão de login, então vou ver a mensagem de erro, né? E daí volto para a tela de login. Então, o meu dev ele vai saber que com dados inválidos, toca lá a mensagenzinha e eu volto para a tela de login. Então, acaba sendo uma coisa mais simples e a interação vai ser muito legal, tá? Frameworks para BDD, que é o que a gente está falando. Tem o JBehavior, né, que é para Java, e tem o AirBehavior, que é primo, irmão, parente, não muito distante, do Respect, né? Ele acabou sendo incorporado ao Respect. Então, são frameworks específicos para BDD, né? E eles acabam ajudando bastante. E como a gente sabe, um bem famoso de BDD é o Cucumber, né? Que traz exemplos de como testar o código, seja para Java, para .NET, para Flex. Então, eu tenho como fazer, por meio da utilização do Cucumber, funcionalidades do sistema serem escritas
de forma de um texto com um domínio específico, né? Então fica bem mais fácil. E vocês estão vendo que eu estou citando aí o Jerry King. O Jerry King, eu conheci ele o ano passado, né? Quando eu tive o prazer de ter contato com um projeto do Rio, e daí eu conheci, e ele tem um negócio bem legal, porque ele utiliza uma linguagem bem próxima da natural, né? Então ele conta com algumas palavras-chave e transforma sua sintaxe bem fácil, certo? A gente já está com o tempinho quase estourando, eu pensei que eu não fosse tomar tanto tempo assim, mas algumas considerações finais que eu acho válido para estar tocando aqui com vocês, né? Vocês viram que eu citei algumas atividades que fogem um pouco da nossa realidade quanto analista de teste no padrãozão, no convencional, né? Eu vou estar ali junto com o meu dev, brincando com os testes de unidade dele, eu vou estar próximo do meu líder técnico, vendo questões de qualidade de código, né? E eu também vou poder ter a opção de trabalhar junto com o meu PO, pegando aquelas especificações deles e transformando em algo que gera valor e agrega. Então, a questão do Agile Tester, ele vai muito além do automatizar. Então, se você olha assim, eu não quero trabalhar na equipe ágil, eu estou feliz aqui onde eu estou, porque eu não sei programar e tal, perca esse medo, né? Porque vai muito além disso, certo? E quando a gente fala em escrever algum código, fazer alguma validação, você não precisa ser expert em programação, né? Eu, por exemplo, eu não sou a programadora, já trabalhei com programação, mas não com Java, nem muito menos .NET. Quando eu comecei a escrever qualquer linha de código, eu escrevia em PHP, ou ASP, e, tipo, era indo no Google, pesquisando o que eu precisava e fazendo as devidas adaptações. Então, eu tenho um conhecimento, não sou expert, né? Mas não tenho medo e sinto-se à vontade para ampliar, né? Eu falei em alguns pontos atrás que é uma oportunidade de aprendizado. Então, vamos lá. E outra coisa, pedir ajuda sempre, né? Lembre-se, você faz parte de uma equipe e, como tal, além do seu dev, além do seu PO, além do seu team leader, você está ali para ajudar e ser ajudado. Então, sempre que precisar, peça ajuda, né? Levanta a bandeira e diz, olha, não estou entendendo, não sei como é que faz, não tenha vergonha. Vergonhoso é você persistir no erro e deixar a bola de neve crescer, né? E aprenda além do esperado. Se é esperado que você só entenda a regra de negócio e inove, vá além, né? Que eu acho que vai trazer muito valor agregado e você vai crescer como profissional. Eu cresci bastante nesse último ano, depois que eu tive a oportunidade grata de Agile Trends, né? Conheci muita gente bacana, ampliei meus horizontes e minha forma de enxergar. E por causa disso eu me inspirei, estudei, escrevi alguns artigos e estou aqui conversando com vocês hoje. Então, vá além do esperado, né? E para encerrar, eu vou voltar aqui os slides, onde tem um pouquinho de mim, só para reforçar, caso seja necessário, vocês queiram trocar ideias, queiram fazer qualquer tipo de perguntas ou sugestões de melhoria para essa apresentação, né? Tá aí os meus contatos. Esse material ele vai ficar disponível no SlideShare, né? Terminando aqui com vocês, eu vou postar lá. E manda e-mail, manda um Twitter, me adiciona no Facebook, ou mesmo no LinkedIn, acessa o meu blog, lê, comenta, sugere alguma coisa, né? E vamos mantendo contato. Eu agradeço vocês que passaram esse tempinho aqui comigo, me escutando falar um pouco do meu ponto de vista. E eu espero que tenha contribuído para romper alguma barreira, para tirar algum medo, algum trauma. E espero também não ter causado trauma a ninguém, antes de mais nada, tá? Eu agradeço a participação de todos.
Desejo uma boa noite e que a terça-feira seja um bom dia para vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.